Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Filipenses capítulo 2. Eu vou ler o capítulo inteiro para você. Então aqui diz assim: Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os cristãos devem resplandecer, Um subtítulo. Sendo assim, meus amados, como sempre, obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação como reverência e temor a Deus, pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar de acordo com a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil que corri e trabalhei. Contudo, ainda que minha vida esteja sendo derramada como oferta juntamente com o sacrifício e o serviço provenientes da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós, e pelo mesmo motivo alegrai-vos e acompanhai-me neste júbilo. Tenho esperança no Senhor Jesus de que em breve vos poderei enviar Timóteo para que eu também me anime, recebendo notícias vossas, pois não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento que sinceramente zele pelo vosso bem-estar, porquanto todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Entretanto, sabeis vós que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo na ministração do evangelho como um filho cooperando com seu pai. Portanto, é ele quem espero vos enviar tão logo tenha certeza sobre minha situação, tendo fé no Senhor que em breve também eu poderei ir ter convosco. Mesmo assim, creio que será necessário enviar-vos de volta Epafrodito, meu querido irmão auxiliador e companheiro de lutas, mensageiro, a quem enviastes para me ajudar nas minhas necessidades, pois ele tem saudades de todos vós e sente angustiado por saberdes que ele havia adoecido. De fato, ele esteve gravemente enfermo à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, não apenas dele, mas igualmente do meu coração, para que eu não fosse afligido por tristeza sobre tristeza. Por isso o enviarei a vós com mais urgência, a fim de que possais vos alegrar ao vê-lo novamente, e com isso eu sinta menos tristeza. Recebei-o, portanto, no Senhor com grande alegria, e sempre honrai pessoas como ele,
porquanto ele chegou às portas da morte por amor à causa de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a cooperação que vós não pudestes me conceder. Então aqui, Paulo, né, quando ele escreveu aqui para o povo de Filipos, né, ele deu, né, uma advertência, que se nós estamos em Cristo, né, portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude, né? O que Paulo explica aqui? A importância da humildade. Paulo dá o exemplo da humildade de Cristo, da humildade que ele teve que se vestir quando foi chamado para pregar o evangelho, porque Paulo ele era arrogante, Paulo ele era um homem orgulhoso, ele sabia, ele era conhecedor de todas as leis, ele era um homem culto, ele era romano, Paulo não era judeu. Por isso, Paulo foi chamado para pregar aos gentios, inclusive para Roma. Ele escreveu aqui, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, assim vai indo. Paulo escreveu, por isso que a gente diz as cartas paulinas, né? Que estão na Bíblia Sagrada. Porque Paulo, quando ele foi chamado, quando ele estava indo ao caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele, né, e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali Saulo caiu em si. Ali Saulo, ele perdeu a sua visão. Ele ficou numa cidade ali, né? E depois de 3 dias, Jesus enviou alguém até lá para orar com ele. As escamas caíram dos seus olhos e dali ele começou a ser preparado para pregar o evangelho. Paulo sofreu as aflições porque ele afligiu o povo. O que diz a palavra? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E Paulo foi um homem que colheu, gente, na sua própria carne, tudo o que ele consentiu para os judeus, tudo que Paulo permitiu, a morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, ele estava assistindo, ou seja, ele consentiu com o que estavam fazendo com ele. Então ali Paulo, ele sofreu muitos açoites, ele sofreu muitas perseguições, porque isso ele fez aos judeus, enquanto os discípulos e Jesus estavam pregando a palavra. Então, para você ver que Paulo foi um vaso escolhido, como o próprio Jesus disse, este é um vaso escolhido. E Deus escolhe, Deus chama, este eu vou usar, esta eu quero usar na minha obra, eu quero que este seja um vaso escolhido. Quantas pessoas improváveis Jesus chamou. O Pedro, que era um homem que brigava. O Pedro, né, ele não tinha paciência quando eles foram buscar Jesus lá no Getsêmani para prender ele. Ele pegou a espada e cortou a orelha de Malcos fora. Jesus foi lá, juntou e colocou no lugar de volta, mostrando para ele que não era assim que a gente resolvia as coisas. Então Pedro, ele era um homem que, se a gente fosse olhar, improvável. Mas um improvável, quando foi usado por Deus, depois que Jesus ressuscitou, Pedro, em uma única pregação, mais de 3.000 pessoas se converteram. Para você ver. Então, ele era também um vaso escolhido. Deus trabalha de formas que nós desconhecemos. Paulo precisou tirar todo o orgulho dele. Tem um versículo que fala, né, que Deus deixou um espinho na carne de Paulo. Por quê? Paulo orou muitas vezes para que o Senhor tirasse, e Deus disse: a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque Deus, ele conhece o nosso coração. E Deus, ele sabia quem era Paulo, como era o seu coração, como era o seu pensamento. Que se Paulo não tivesse aquele espinhozinho na carne ali, para mostrar para ele
que ele dependia de Deus, que ele não era o tal, Paulo de repente teria se desviado. Mas Deus permitiu que aquilo ali ficasse, porque Deus disse para ele: a minha graça te basta. Para que Paulo vivesse humildemente, porque ele viveu muito soberbamente. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aqui Paulo disse: nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmos, ou seja, eu não sou melhor do que ninguém. Não sei tudo. O pouco que eu sei eu compartilho, mas eu não sei tudo. Todos os dias eu preciso buscar, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso estudar, eu preciso me alimentar para que eu tenha, né, o alimento, para que eu tenha a palavra. Eu preciso me alimentar. Eu não sou, né, não. Se eu não sou capaz de nada, como diz a palavra, a nossa capacidade ela vem de Deus. A nossa capacidade para uma profissão, a nossa capacidade no propósito, no chamado de Deus, nos dons, nos talentos, tudo vem do Senhor. É Ele que nos aperfeiçoa. E tudo que Ele nos dá é para ser usado em seu benefício do reino, para servir outras pessoas. Por isso que Paulo disse aqui: cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Por quê? Hoje, no mundo, as pessoas usam muito, né, uma palavrinha chamada empatia, né? Só que a tal da empatia, né, o que acontece? A tal da empatia é se colocar no lugar do outro. Só que no lugarzinho do outro, não vai. É muito bonitinho dizer, ele tem que ter mais empatia. Mas a empatia nós começamos a ter quando nós começamos a sentir na pele o problema que o outro enfrenta, a situação que o outro passa. Porque senão, muitas pessoas não estão nem aí, né? Porque eu estava conversando com a prof do meu filho, né, esta semana, e ela disse, né, ela já tem um filho adulto, que ele é cadeirante. E ela disse: mãe, eu tive que buscar, porque há 30 anos atrás não tinha muitos recursos. E eu tinha que pagar, porque naquela época não tinha fonoaudiólogo, não tinham recursos, né, pelo Sistema Único de Saúde. Ela disse: eu fui estudando, eu fui buscando, eu levava, a gente dava um jeito, pagava para que o meu filho pudesse evoluir. E ela disse: eu fui estudar para poder alfabetizar ele. Isso há quantos anos atrás? Porque e hoje ela está no AEE ajudando outras crianças na escola, as crianças com necessidades especiais. Ela disse: é só quando a gente passa que a gente vai atrás e que a gente vê que realmente, né, a gente precisa ajudar não só o nosso, mas os demais, né? E realmente, eu não conhecia nada, pouco, vamos dizer assim, não digo nada, pouco sobre autismo. Mas quando o meu filho teve o diagnóstico, nós fomos pesquisar, nós fomos estudar, nós fomos buscar. Hoje eu estou estudando licenciatura em educação especial para poder auxiliar o meu filho e poder auxiliar outras crianças também, tanto na parte terapêutica como nessa parte também, né, da alfabetização. Por quê? Porque Deus levanta pessoas nessa área também, porque Deus sabe que estas crianças e estas pessoas precisam de voluntários, precisam de professores, precisam de monitores, precisam de pessoas que vão cuidar delas, que vão compreender a forma delas pensarem, a forma delas procederem, olhar para elas sem olhar como uns coitadinhos, mas olhar para elas como seres humanos que são capazes de aprender, de se desenvolver, de serem inclusos, sim,
e devem ser inclusos na sociedade, mas a mentalidade precisa ser renovada. Então, muitos pais eu vejo que também estão tomando essa atitude, assim como a prof, assim como eu, né? Estão estudando, estão buscando para poder ajudar o seu filho e ajudar os outros, porque nós vemos que é uma carência muito grande. Há uma falta, né, de profissionais para cuidar, para ajudar, mas que tenham amor. Que tem um amor realmente, porque a empatia é se colocar no lugar do outro, mas ter amor. Olhar para a situação que o outro está enfrentando, ajudar, sem ficar ali, ai, coitadinho, não. Ninguém é coitadinho. Todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus chamou cada um de nós, Deus capacita cada pai de criança típica e de criança atípica. Devem aprender a alfabetizar ambos. Não é uma missão fácil, não é, gente. Nós precisamos buscar, nós precisamos estudar. Quantos pais, né, da escola que são crianças típicas, às vezes não sabem, hoje está tudo tão evoluído na questão educação, que às vezes eles não sabem não conseguem mais nem ajudar na alfabetização dos seus filhos e começam a estudar, começam a pesquisar e assim vai. É isso que Paulo quis dizer aqui. Eu preciso, né? Não apenas, cada um zele, não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu não posso olhar só em volta do meu umbigo. Eu tenho que olhar para o lado e ver que tem outras pessoas que precisam de ajuda, que precisam de oração, que precisam encontrar Jesus. Então nós precisamos ter este olhar, aonde Paulo disse aqui: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus, ele fez o quê? O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Jesus padeceu aqui. Jesus, enquanto estava aqui, ele se afastava todos os dias, ele ficava sozinho e tinha comunhão com o Pai. Jesus passava horas orando, às vezes madrugada, orando, conversando com o Pai. Você pode dizer, mas ele era o filho, sim, exatamente, mas aqui ele estava em forma humana. Jesus precisava daquela comunhão com o Pai. Jesus precisava ter aquele momento de intimidade, de estar só com o Pai, como eu e você precisamos também. Nos esvaziar de nós mesmos. E nós precisamos nos encher do amor de Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor tudo suporta, espera, crê. O verdadeiro amor olha para as coisas de uma forma diferente. E aí diz, né, onde fala aqui, que Deus deu um nome que está sobre todo nome, aonde todo joelho vai se dobrar. Os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Paulo diz aqui que, sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus, pois é Deus quem produz em vós o querer como realizar de acordo com a sua boa vontade. Fazei tudo, olha o que Paulo diz aqui, sem murmurações nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Aqui, quando Paulo, né, ele nos compara, né, a grandes astros, ele usa uma figura de linguagem para mostrar o contraste que deve haver entre o brilho fulgurante, né, do caráter e das atitudes dos cristãos, mesmo que em menor número, eles iluminam como estrelas onde eles estão.
Aonde nós estamos, aonde Deus nos coloca, nós temos que resplandecer. A luz de Deus tem que brilhar. A palavra diz que nós somos o sal e a luz. O sal, quando a pessoa come algo salgado, ela sente sede. Ela quer beber água da fonte, né? Jesus. E nós somos o sal e a luz para iluminar. É a luz para uma pessoa que, se você chegar em alguém que está ali enferma, você olhar para ela e dizer, ó, Jesus já te curou, Jesus te ama, a palavra diz assim, vamos orar e Jesus vai operar, você vai ser curado. Se você crer, você vai ser curado. É uma luz para uma pessoa que de repente estava com um diagnóstico. Vai morrer. Uma pessoa que estava desenganada. Mas nós precisamos ser esta luz, esse astro que resplandece a glória de Deus. Aonde você chega, as pessoas dizem, mas tem algo diferente nela. Tem algo diferente nele. Eu gosto de estar perto desta pessoa. Eu gosto de ouvir quando ela fala. Eu gosto de ouvir quando ele abre a boca e fala de Jesus. É isso que nós precisamos despertar nas pessoas. Sede, ser a luz. É aquela pessoa que os demais que estão ao nosso redor vão dizer, você ora comigo? Eu estou precisando de uma palavra. A pessoa vai te procurar porque nós temos que ser astros que resplandecem. E eu preciso me colocar no lugar daquela pessoa. Eu não posso julgar o próximo porque eu não sei, como diz, a gente aprendeu lá na parte da psicanálise, está escrito na palavra, eu não posso julgar para não ser julgado. Eu não posso julgar a pessoa porque eu não sei a criança que ela foi. Eu não sei os traumas que ela viveu, as coisas que ela precisa superar, o que ela tem superado, o que ela tem buscado. Então eu preciso ser luz na vida dela, eu preciso ser luz, eu preciso resplandecer. E como Paulo disse aqui, se na minha presença vocês obedecem, muito mais na minha ausência. Por quê? Em casa, no trabalho, na igreja, eu tenho que ser a mesma pessoa. Eu tenho que ter o mesmo caráter, a mesma índole. Não adianta na igreja eu portar de santinho e chegar em casa ser uma peste. Eu não posso andar na igreja de um jeito e ser na rua outra coisa. Eu tenho que ser a mesma pessoa, o mesmo caráter. Eu tenho que resplandecer onde eu for a luz de Cristo. Eu preciso olhar para os outros com amor de Deus, com amor de Cristo, como um dia ele olhou para mim. A palavra diz que ele me amou primeiro. Não fui eu que amei ele, não. Foi ele que me amou. Ele me tirou das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz, o reino do Filho do seu amor. Já lembra da onde você estava quando Jesus te encontrou? O estado que você estava, da onde ele te tirou e onde ele te colocou? Pois é. Ele te trouxe lá das trevas, aonde você era escravo do pecado, escravo do medo, e ele te trouxe para o reino dele, do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Ele nos amou primeiro. Ele pagou o preço. Hoje nós vivemos na graça. Nós vivemos esse amor que a palavra fala em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele foi capaz de mandar o próprio Filho dele descer aqui, nascer de uma virgem, viver como um homem, padecer tudo que Jesus padeceu. Jesus, ele foi tentado até na hora da morte. Satanás usou a boca daquela gente lá embaixo, dizendo, se tu é o Filho de Deus, desce daí. Zombaram. E Jesus permaneceu firme. Até na hora da morte, Jesus disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem e não sabem o que dizem. Se fosse outro, ia dizer,
chegar para vocês, eu vou mandar descer aqui uma legião de anjos, vou terminar com todo mundo. E foi, não foi isso que ele fez. E era isso que Satanás queria. Mas não foi isso que ele fez. Ele veio e obedeceu, como eu li aqui. Ele se despiu da sua divindade. E ele ficou aqui na forma humana. Padeceu todas as injustiças. Jesus, ele foi traído, ele foi zombado. Jesus, ele foi rejeitado. Ele passou por tudo. E ele disse: no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ou seja, o que Jesus falou? Eu venci o mundo. Eu venci. Ele veio aqui para nos mostrar que é capaz, sim, de vencermos, de superarmos as nossas diferenças, as nossas dificuldades, de que é possível, sim, abandonar a soberba, o orgulho e nos tornarmos pessoas humildes, pessoas melhores, pessoas que resplandecem luz e não trevas. Sabe aquela pessoa que às vezes você olha e lá vem a fulano de novo, meu Deus. Sabe aquelas pessoas que murmuram, como Paulo disse aqui, Deus é quem produz em nós tanto querer como realizar de acordo com a sua vontade. E fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, inculpáveis. Murmurações e contendas, isso não é de Deus. Façam tudo. Aquilo que Deus chamou para você fazer, faça bem feito, como diz a palavra. Não faça as coisas relaxadamente. O que vier à tua mão para fazer, faça bem feito, com amor, com zelo. Faça. Não murmure, não reclame. Vai se levantar situações que você vai pensar, para que eu aceitei isso aqui? Não reclame, faça. Deus te chamou, faça. Se Deus usou o pastor e dizer, vocês vão fazer tal coisa, faça. Sem murmurações nem contendas, com amor. Paulo, quando foi chamado, ele pensou, eu? E ele teve que pregar. Sofreu açoites, ele viveu uma vida irrepreensível ali, ele fez a vontade de Deus, e ele disse, combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Então fique com esta palavra, medite nesse capítulo, Filipenses 2, reflita na palavra, medite mais nela e o Espírito Santo vai falar mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, Pai, que elas venham ser fortalecidas, renovadas, que elas venham, Pai querido, viver o ministério da reconciliação, que elas sejam sal, que elas sejam luz, que elas resplandeçam, como Paulo disse, como astros no universo, neste mundo perverso, neste mundo corrompido, Pai, que nós possamos ser luz para aquelas pessoas que estão sofrendo, Pai, que ainda vivem escravas, cativas na mão de Satanás, na mão do pecado, mas que nós possamos ser o sal e a luz na vida dessas pessoas, resplandecentes como astros, Pai, que a tua luz e a tua grandeza resplandeçam, Pai, nas nossas vidas, através das nossas vidas, que elas possam ser alcançadas através de nós, através do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelo nosso estado, nosso país, pelos nossos irmãos que estão no mundo sofrendo aflições iguais ou semelhantes ou até piores do que as nossas, Pai. Lutas que eles têm enfrentado, mas que o Senhor tem dado a vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.